Olá, nessa aula nós vamos falar sobre mantra, chave para a transformação psicológica. Na aula anterior, nós falávamos sobre o som como princípio da criação, que dá origem a toda a criação. Falamos sobre o Om dentro do conhecimento da grande tradição védica do Yoga, como sendo o som primordial. Quando nós falamos sobre essa abordagem do som, é importante a gente entender que o caminho que o yoga utiliza, o método para obter conhecimento, é chamado de pratyaksha, ou a experiência direta. Então, muito mais do que nos cercarmos de informações de uma outra cultura ou literatura, que seja muito interessante para nós como lente, forma de enxergar o mundo, sem dúvida alguma, como um meio hábil, mas todo o objetivo dessa tradição, desse caminho do yoga, é nos lançar direto na experiência, de forma que não tenhamos apenas um acúmulo de informações em nossa mente, mas que nós tenhamos a experiência que nos dá a inteireza, o eixo, a partir do qual nós reconhecemos que a nossa experiência não é emprestada, mas é nossa, porque é uma evidência da nossa prática. É claro que nós estamos falando de uma abordagem, de uma psicologia, de uma visão de mundo onde toda a forma de olhar para a realidade é de uma integralidade, mente, corpo, espírito. Então, naturalmente, o olhar parte dos planos sutis aos densos. Quando nós falávamos na última aula que o conhecimento acerca do som é de que o som é o elemento mais sutil e potente da criação, nós estamos falando de uma observação, de uma experiência em contato com a realidade natural e com a realidade do universo. Então, trazendo para o âmbito do som, nós vamos entender que nós temos, primeiro, o elemento mais sutil, a caixa. A caixa é o elemento sutil de onde o som brota, através do qual o som se manifesta. Desse elemento sutil, nós temos os outros elementos que são reconhecidos em nosso próprio corpo. Lembrando que esse caminho de integralidade holístico, ele não está apenas tratando de uma visão sobre o mundo fora, mas de uma realidade de espelhamento. Assim como é fora, é dentro. Assim como é em cima, é embaixo. Essa é a realidade da integralidade do yoga. Então nós temos terra, água, fogo, ar. São elementos que nós podemos reconhecer em nosso próprio corpo, são elementos que nós podemos reconhecer a manifestação da qualidade deles em nossa própria mente, quando a nossa mente está mais ígnea, quando as nossas emoções se manifestam desta forma, ou mais aquosas, ou mais ar. Assim nós vamos observando os elementos. Mas a observação desse campo da fisiologia sutil, tanto no corpo, quanto na realidade circundante, a partir da literatura védica e do yoga, é de que o elemento sutil ele dá origem aos elementos mais densos. Então nós temos o som como sendo a vibração que dá origem a toda a manifestação dentro da realidade. O corpo físico, o corpo mental, emocional e assim por diante. Então, trazendo essa abordagem já de princípio, nós vamos entender o porquê a importância do som como uma ferramenta de grande eficácia dentro do caminho do yoga e entender como o som ele é um veículo de direcionamento da mente e também um caminho meditativo. Quando nós falamos de meditação, e nós vamos ter uma aula sobre isso, nós falamos sobre 3 objetos que podem ser utilizados dentro da meditação. Nós falamos do silêncio, onde nós podemos apenas estar trabalhando a meditação em conexão com a nossa respiração, a respiração. O segundo elemento, a visualização, onde nós podemos trabalhar a meditação tendo como objeto e recurso a imagem, contemplar alguma imagem que seja inspiradora, nobre, que tenha características e manifestações de atributos, de qualidades divinas para ajudar a mente no direcionamento de foco meditativo e também que possa auxiliá-la como um caminho de cura, de dissolver certos bloqueios e certos ruídos mentais, certos vritis a partir da contemplação. Mas temos o terceiro elemento,
que é o som. Então, o caminho do Mantra Yoga é um caminho de senda meditativa. É a utilização do som como um veículo para direcionar a mente, e não somente direcioná-la, mas para auxiliar que no processo de introspecção, de conexão com o som, a mente possa então ser trabalhada. E aí então nós possamos ver e observar, enquanto terapêutica, o efeito do som sobre a mente e sobre o corpo físico. É nesse sentido que então entramos na classe específica de sons, que são os mantras. Porque nós temos os sons de várias formas na natureza, mas nós temos uma classe específica que é abordada dentro do caminho do yoga, que são os mantras. Então, na grande tradição do yoga, nós vamos encontrar vários textos com orientações de práticas sobre os mantras como ferramenta de auxílio no despertar da consciência. Mas esses sons, eles brotam a partir da experiência direta dos mestres, professores, praticantes e yogis de todos os tempos, que dentro do contato com a experiência meditativa, acordando a sensibilidade em conexão com a natureza dentro e fora de si, alcançando estados mais profundos meditativos, eles puderam acessar esses sons que são como chaves de auxílio na transformação da nossa psique, na nossa transformação psicológica. Então aí nós entramos especificamente nos mantras, observando que dentro do caminho do Mantra Yoga, toda a natureza, todo o universo é vibração, é manifestação do som. E é então essa classe de sons, elas vêm com diferentes finalidades, com raio medicamentoso, onde nós podemos observar como elas vão nos auxiliar e como elas vão ser utilizadas dentro da nossa prática de yoga, dentro da nossa meditação, e como vamos observar no nosso cotidiano o efeito desse som sobre o nosso corpo físico e sobre a nossa mente. Quando nós estudamos os mantras, então nós estudamos os mantras, vamos observar classes diferentes de mantras. Nós vamos sobretudo começar observando que existe Bija Mantra. Então nós temos uma classe de sons que são seminais. Bija é chamado de Bija porque são mantras sementes. Lembrando que aqui, porque nós estamos tratando da sistematização do conhecimento do som dentro da grande tradição do yoga, nós vamos utilizar, claro, os sons dentro do do conhecimento do idioma sânscrito. Então nós vamos entender que Bija quer dizer semente, Bija Mantras são mantras seminais, eles não têm uma tradução específica, eles são sons que têm uma atuação medicamentosa sobre a mente, mas não há uma tradução, há um campo de significado, de estudo sobre os efeitos deles e a que eles se propõem, mas não há uma tradução específica. Nisso nós vamos encontrar o primeiro de todos os mantras sementes, que é o que dá origem a todo o universo, que é o Om. Então nós vamos encontrar o Om como sendo a manifestação divina, o som essencial, primeiro da criação. Se nós olharmos diferentes culturas e tradições, povos originários, nós vamos ver referências sobre um som primeiro da criação, que dá origem a tudo. Isso nós vamos encontrar aqui no Brasil entre os povos guaranis, com a referência a Tupã Tenondé, que é o primeiro som que dá origem à criação. Então nós estamos falando de um conhecimento que está na observação natural, independente da sistematização. E aí então nós temos o Om. No Om nós vamos ter várias observações sobre esse som total, que é o grande som da libertação, da iluminação, capaz de dissolver todas as formas de cisão interna, separatividade, porque é o som da totalidade. O Om ele vai trazer a oportunidade de você romper com essa experiência de cisão interior. Aquilo que te separa, aquilo que te fragmenta, é começar a observar a base de totalidade que costura todos esses aspectos psíquicos teus. Então ele tem uma grande eficácia, como grande medicamento, é o som transcendental, mas atuando terapeuticamente, ele vai te auxiliar
na experiência de remoção dessa cisão interna. Ajudar a enxergar com clareza que você faz parte de um corpo maior. Dissolver a experiência de isolamento como indivíduo, onde você se reconhece separado do outro, onde você se reconhece muito dentro de si, mas separado da realidade como um todo. Então, o Om ele tem essa grande importância como título de estudo breve para este momento aqui. Temos outros Bija Mantras, muitos Bija Mantras. Nós temos Gam, nós temos Shrim, nós temos Klim, Dum, Rim, nós temos Hum, muitos mantras, Bija Mantras, Ma. Então, há dentro do estudo do Mantra Yoga, nós começamos o estudo dos Bija Mantras, que são sons sem uma tradução, em geral uma sílaba, mas com grande potência de auxílio terapêutico dentro do caminho do yoga quando nós estamos praticando. E aí então nós vamos observar como esse som atua no nosso corpo, como a nossa mente se manifesta enquanto estamos praticando esse som. Por exemplo, nós temos o Bija Mantra Gam. Então nós temos inspirar, Gam, Gam, Gam. Ouvir o som, perceber o som, sentir o som, recita o som. Então você percebe como a sua mente fica no contato com este som, como o seu corpo, onde o som reverbera no seu corpo. Assim nós vamos adentrando o caminho da prática com os mantras, especificamente com os Bija Mantras, mantras sementes, e observando como essa classe de som ela é medicamentosa e ela realmente é uma chave de auxílio na nossa transformação psicológica. Temos o mantra, o Bija Mantra Shrim. Então, Shrim. Quando nós recitamos Shrim, o que nós sentimos? Onde está a nossa escuta e atenção? Conseguimos degustar o som, ouvir o som, recitamos o som com presença? Isso são aspectos que serão tratados na abordagem prática, numa condução onde vocês vão poder, passo a passo, aprender a como trabalhar com os mantras. Mas aqui nós estamos abordando diretamente o centro, o cerne da prática de Mantra Yoga, que são os mantras. Como os mantras podem direcionar a sua mente. Nesse direcionamento, enquanto a sua mente está sob efeito desse som, esse som que é vibração que reverbera em todo o seu corpo, nos órgãos, movimentando, mobilizando todos os ares do corpo, corrente sanguínea, auxiliando e tocando, vibrando em todo o corpo celular. Então, como nós vamos observar esse som? Onde ele vibra no meu corpo? Onde ele está atuando? Não precisa haver análises maiores, mas observar. Enquanto nós estamos nesse direcionamento com o som, ali dentro, a mente em introspecção, em atenção plena com o som, nós começamos a ver a coisa acontecer. Começamos a observar, aí então, os efeitos do som sobre a mente. Os efeitos do som do mantra sobre o corpo físico. Então nós temos aqui os Bija Mantras. Seguido os Bija Mantras, nós temos algumas outras classes de mantras. Nós temos mantras que são mantras que já são compostos por palavras, como por exemplo nós temos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Isso é um grande mantra védico, um grande mantra da tradição védica, grande mantra da liberação, da iluminação, do contato com o divino, de uma maneira onde você reconhece a relação pessoal, o intercâmbio da relação amorosa com o divino como Vasudeva, que é um mantra que especificamente é relacionado a Krishna, mas que também fala sobre aquele que pervade, que penetra toda a existência. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Aqui nós temos um mantra composto por algumas palavras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o Bija Mantra seria Om, ou poderia ter apenas o Bija Mantra Gam. Aí é apenas um mantra de sílaba. Mas quando temos um mantra de palavra, nós temos Om Aim Saraswate Namaha, Om Shrim Klim Mahalakshmiye Namaha,
Percebem? São mantras que já têm outras finalidades, já são compostos por palavras. Cada uma dessas palavras não está presente no mantra de forma aleatória. Elas estão ali dentro de uma composição realmente de atuação vibracional, medicamentosa. Nós vamos estudar, claro, observando que há mantras para de finalidades muito mais em termos da aquisição de propósitos mais materiais, mas vamos observar grandes mantras que são aqueles que realmente nos trazem a totalidade, a experiência da iluminação, a experiência da individuação, da inteireza, da libertação do indivíduo. Então, nós vamos ter mantras compostos por palavras. Quando nós temos um mantra que começa com, por exemplo, Om, nós temos o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, começa com Om. Aquele mantra está indicando já na primeira sílaba primiva que está presente nele a natureza transcendental deste som, deste mantra. Om é o próprio verbo divino, é a própria presença divina em som. No caminho do Mantra Yoga, nós estudamos então esse caráter, perceber que o Om é a própria presença divina. Dentro da tradição, nós temos uma abordagem muito interessante, que é, somos educados para buscar ver o divino, mas no caminho do Mantra Yoga, o divino é o som. Então nós somos educados para ouvir o que é que está por dentro do som, o que é que o som revela sobre nós mesmos que não sabemos. Então temos Om, Namo, no caso de Namo, um direcionamento humilde, um direcionamento de coração aberto, Bhagavate, já indicando a qualidade, os atributos do divino, portador de todas as virtudes, e também se referindo a uma relação de intercâmbio pessoal. Pessoal no sentido de que é uma via de mão dupla. Nós experimentamos a relação com o divino. Nós nos abrimos porque somos parte dele, mas ele também se abre em direção a nós. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya se refere a Vasudeva. Krishna é filho de Vasudeva. Então esse é um grande mantra de iluminação, de liberação relacionado a Krishna. Mas a palavra Vasudeva também quer dizer aquele que permeia, que está em toda parte. Então é um mantra que nos traz uma experiência muito profunda de conexão com a realidade, a presença do divino em todos, em toda a criação, reinos, direções, dimensões. Onde isso pode atuar dentro da terapêutica do caminho do Mantra Yoga? Vai depender daquilo que é a proposta de abertura do praticante, vai depender de como o professor está direcionando o praticante em tal circunstância da vida dele, a intenção de trazer esse mantra e como pode auxiliá-lo. Então nós vamos observar que o mantra, como uma chave de transformação psicológica, eles têm classes, orientações, finalidades. O mantra também, em geral, ele tem um devata, ele tem uma regência divina a qual ele se destina. O mantra também, nós podemos observar que ele, em geral, tem um rishi, que significa que aquele mantra veio, se manifestou nesse plano através de algum sábio, de um mestre específico, e assim nós vamos estudar. Mas não é a finalidade agora do nosso estudo nessa aula aqui, mas trazer a compreensão de que a abertura para o caminho do yoga a partir dos mantras é o reconhecimento claro de uma grande tecnologia milenar, onde nós podemos nos abrir e começar a descobrir a potência do som, a atuação do som de grande capacidade transformativa e terapêutica na vida do indivíduo. É essa a abordagem que nós podemos trazer sobre o caminho dos mantras. E aí, então, para finalizar, nós termos, então, a compreensão também, como eu havia mencionado, de que os mantras têm atuações de acordo com as necessidades também dos indivíduos. Não há problema nenhum termos necessidades que não sejam diretamente da iluminação. Nós temos necessidades muito diretas, nossas, humanas. Nós temos as questões que são referentes especificamente ao físico. Por exemplo, quando nós estudamos o Ayurveda, a medicina tradicional indiana, nós vamos ver a utilização de mantras especificamente no tratamento de pacientes com algumas questões de desordem física,
emocional, em algum órgão, e como o som, os estudos de como o som pode atuar na reorganização do corpo físico, no fortalecimento do sistema imunológico, no trabalho sobre a saúde de algum órgão e do corpo. Assim, nós temos uma abordagem aqui para finalizar sobre o mantra-chave para a transformação psicológica, mas atuando e reconhecendo que quando falamos de psicológico, nós não excluímos o físico. Porque existe uma grande falsa concepção de pensar que todo caminho que se trata da meditação é unicamente com a cabeça, quando não é. Porque isso é uma grande cisão que nós temos de centrar toda a psicologia na cabeça e no cérebro. A verdade é que mente e corpo são um único organismo. O corpo é a mente para fora, é a mente do lado de fora. Todas as suas emoções, elas estão registradas no seu corpo. As suas marcas emocionais e histórias emocionais estão registradas no seu corpo. Então, quando nós estamos trabalhando com esse caminho de transformação psicológica, nós estamos reverberando em todas as instâncias e planos que nos compõem. Assim é o caminho do Mantra Yoga e como ele é de grande abrangência justamente por ser o som, ser sutil, pode entrar em todas as camadas. Então, gratidão a vocês. Namastê.